Oi, gente! Meu nome é Letícia, eu sou estudante do curso de graduação de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Juiz de Fora e eu também sou bolsista no projeto PIBID, que é um projeto de iniciação à docência. Eu e os meus colegas bolsistas, junto com os nossos professores orientadores e a coordenação do projeto, nós tivemos a ideia de, já que nós não estamos tendo aulas presenciais e estamos nesse período de pandemia, nós pensamos em criar videoaulas com temas de biologia que mais caem nos vestibulares para ajudar você que vai fazer o Enem ou algum outro vestibular de alguma faculdade. Eu escolhi os temas de divisão celular, mitose e meiose, e eu vou falar sobre eles em 2 aulas. Essa primeira aula a gente vai falar sobre mitose. Então, o PIBID, ele é um programa institucional de bolsas de iniciação à docência, fundado pela Portaria Normativa número 38, de 12 de dezembro de 2007, e é fomentado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, que é a CAPES. O programa PIBID, ele visa contribuir para a valorização da formação docente, tanto nos estágios da formação inicial quanto no da formação continuada. E o programa ele estimula a formação inicial por meio da concessão de bolsas para os alunos dos cursos de licenciatura que têm interesse em atuar na educação básica, tanto no nível fundamental quanto no nível do ensino médio. Agora, começando a nossa aula, eu começo falando qual a importância da mitose. Bom, como você já deve saber, todos os seres vivos eles são constituídos por células, com exceção apenas dos vírus, que existe toda essa discussão se eles são mesmo ou não seres vivos, exatamente por eles não serem constituídos por células. Então, o processo de divisão celular, ele é a base da vida. Sem ele, não existiriam vidas pluricelulares no mundo, por exemplo. Vidas pluricelulares são aquelas que são constituídas por mais de uma célula. Com isso, não existiriam plantas, nem animais e nem a gente. A mitose, ela é um processo de divisão celular da célula eucariótica, que é a célula que tem a membrana nuclear e é a célula que constitui esses seres que eu falei, a gente, os animais e também as plantas. A mitose, ela começa ainda quando a gente está na barriga da nossa mãe. E sem ela, a gente nunca deixaria de ser um zigoto. Zigoto, se você não lembra o que é a célula proveniente da fecundação do espermatozoide no óvulo da mulher. Quando o espermatozoide entra no óvulo da mulher, aquela célula ali se torna um zigoto. E para que aquela célula possa se tornar agente, ela precisa passar pelo processo de mitose, dando origem a milhares de novas células, depois a milhões de novas células, depois a um feto, um bebê e finalmente a gente. E além da mitose ela ser o principal meio do nosso desenvolvimento e da nossa formação, ela também é muito importante na manutenção dos nossos corpos durante toda a nossa vida. Isso porque quando você cai, se machuca, se queima, se corta, aquele tecido ali ele é perdido. Aquelas células morrem e precisam ser substituídas. E a mitose vai ser responsável por essa regeneração. Isso porque as células que estão em volta do machucado, que ainda são saudáveis e não foram atingidas, elas vão passar pelo processo de mitose, dando origem a novas células saudáveis que vão reconstituir aquele tecido que foi perdido. Além disso, vale lembrar também que em seres unicelulares, que são aqueles seres constituídos por apenas uma célula, a mitose é o maior meio de reprodução, que dá origem à reprodução assexuada, que é aquela reprodução que não tem gametas e só tem um pai, e vai dar origem a um filho que é geneticamente igual a ele, exatamente porque ele vem através da mitose. Então, a vida da célula, ela se alterna entre o momento de divisão celular e a chamada interfase, criando o chamado ciclo celular. A interfase é o período de maior atividade da célula, nela que ocorrem atividades que não estão ligadas diretamente à divisão celular, como síntese, degradação e outras coisas que as células fazem. A interfase ela é dividida em 3 subfases, que é a fase G1, como está indicado aqui nessa seta azul, onde ocorrem essas atividades que eu falei para você, de rotina celular, e não estão ligadas diretamente à divisão, e também ocorre o crescimento celular. Depois da G1, nós temos a fase S, que é a fase onde ocorre a replicação do DNA, ou também pode ser chamada de duplicação do DNA. Essa parte ela é muito importante para o processo de divisão celular. Isso porque o DNA, como você deve lembrar, é o nosso material genético.
é onde tem escrito, digamos assim, todas as nossas características. Nossa altura, a cor da nossa pele, do nosso cabelo. E nesse momento aqui, aquelas fitas de DNA que a gente tem, que são chamadas de cromátides, elas são duplicadas. Depois da fase S vem a fase G2, como está indicado nessa seta azul escura aqui, é onde ocorre um segundo crescimento celular. Depois disso, a célula entra na fase M, que é onde vai ocorrer a mitose e a citocinese, que eu vou explicar para vocês mais para frente. Então, explicando melhor, a célula ela começa aqui, ó, bem na fase G1, onde ela vai estar fazendo atividades que aquela célula precisa fazer. E ela vai começar a crescer. Aí ela vem e entra na fase S, que é onde ocorre a replicação celular. Depois ela entra na fase G2, onde ela cresce mais, e entra na mitose e se divide. Quando ela termina de sofrer o processo de divisão, ela volta para o G1 na interfase. Agora vamos falar como ocorre a mitose. Mas antes da gente falar das fases da mitose, vamos falar dela num processo geral. A mitose, ela é um processo que dá origem a duas células filhas que serão idênticas à mãe, ou seja, elas vão carregar a mesma quantidade de material genético. Em nós, seres humanos, por exemplo, que temos 46 cromossomos, não sei se você se lembra disso ou se você já aprendeu isso, todas as células do seu corpo, elas têm dentro do núcleo dela 46 cromossomos. Cromossomo é uma estrutura que carrega a nossa molécula de DNA. É uma mistura entre uma molécula de DNA e algumas moléculas de proteína. Então, quando eu falo de cromossomo, eu estou falando de DNA, tá? Então, as nossas células, elas carregam 46 cromossomos. Quando uma célula nossa ela sofre mitose, a célula-mãe, que é essa célula, que é a chamada célula que inicia o processo, ela vai dar origem a duas células filhas, que serão idênticas a elas, ou seja, também irão carregar 46 cromossomos. Em todas as espécies, a mitose ocorre assim. A diferença é que as espécies variam o número de cromossomos. Então, agora vamos falar sobre as fases. Aqui, essa primeira célula, a gente tem uma célula em interfase. No nosso exemplo, a célula-mãe ela vai ter 4 cromossomos. Aqui, ó, é a fita de DNA, que também é chamada de cromossomo ou até cromátide. Eu vou explicar melhor para vocês essa diferença entre cromátide e cromossomo depois. Aqui na célula nós temos 4 cromossomos e 4 cromátides, mas essa célula aqui é antes da replicação de DNA, ou seja, é antes da fase S. Depois da interfase, já na mitose, nós temos a prófase. Como vocês podem ver aqui nos cromossomos, já ocorreu a duplicação, porque já terminamos a interfase, já passamos pela fase S, então temos a duplicação. E o que ocorre é que as cromátides elas são duplicadas. Então vamos continuar tendo 4 cromossomos, mas cada cromossomo tem 2 cromátides. Na prófase, nós temos a condensação dos cromossomos, pois antes a gente nem consegue visualizar eles no microscópio, mas durante a mitose eles ficam mais condensados e é até possível visualizar eles. A membrana nuclear também é dissipada, como a gente pode ver aqui em volta. No final da fase, ela desaparece completamente. E os centrossomos migram para os polos e iniciam um fuso mitótico. Centrossomo é uma organela que é responsável por ajudar nesse processo de divisão celular. E como a gente vê aqui nessa primeira célula, a gente só tem um, mas ele também é duplicado durante a fase S da interfase. Então aqui eu destaquei para vocês ó, que nós temos 4 cromossomos, mas agora, depois da duplicação, nós temos 8 cromátides. Depois da prófase, nós temos a metáfase. A metáfase é a fase onde os cromossomos se alinham no centro da célula e se ligam ao fuso mitótico. O fuso mitótico, ele começa a ser formado durante a prófase. Como vocês conseguem ver aqui, essas linhas saindo do centrossomo são microtúbulos que formam o fuso mitótico. E os centrossomos, eles também vão migrar, ó, para os polos da célula durante a prófase. Então, eles não vão estar mais aqui em cima, eles já vão estar nos extremos das células. Aqui na metáfase, que os cromossomos estão alinhados no centro da célula, ou também pode ser chamado de região equatorial, esses microtúbulos eles vão se ligar aos cromossomos. Cada cromossomo vai ser ligado por 2 microtúbulos, um de cada lado. Aqui nessa fase a gente continua tendo 4 cromossomos e 8 cromátides. Depois da metáfase, nós temos a anáfase. A anáfase é quando esses microtúbulos puxam
os cromossomos e fazem com que o centrômero, que é essa estrutura, essa bolinha preta aqui no meio, ó, que a gente consegue ver desde aqui o começo, é uma estrutura que é responsável por ligar essas cromátides formando o cromossomo. Essa estrutura é rompida e separa as cromátides irmãs. Aquelas duas cromátides que estavam juntas no cromossomo vão ser separadas. E aí elas são separadas e puxadas para os polos da célula. Aqui nós temos 8 cromossomos e 8 cromátides. Isso porque um cromossomo ele pode ser formado por uma ou por duas cromátides. Quando as cromátides estão juntas, nós temos um cromossomo formado por duas cromátides. Mas quando elas são separadas, cada uma delas forma um novo cromossomo. Depois da anáfase, nós temos a telófase. Na telófase, os cromossomos... A telófase ela é basicamente o inverso da prófase. Aqui, os cromossomos eles vão se desenrolar, se descondensar novamente. O fuso mitótico ele vai ser desintegrado, diferente como foi na prófase, onde ele foi iniciado. A membrana nuclear começa a ser refeita e o processo de citocinese é iniciado aqui. Alguns autores eles dizem que a citocinese é iniciada ainda na anáfase, mas outros dizem que é na telófase. Aqui, em cada núcleo novo que está sendo formado, nós temos 4 cromossomos e 4 cromátides, como vocês podem ver. Então, a telófase ela vai dar aqui origem a 2 células, que serão 2 células filhas, que tenham 1, 2, 3, 4 cromossomos e 4 cromátides, igual àquela primeira célula lá do começo, as duas. Ou seja, são 2 células idênticas à mãe. Nós chamamos essas células de célula 2N ou diploide. Célula 2N ou diploide, que significa a mesma coisa, são células que carregam o número total de genes que aquela espécie normalmente carrega. Por exemplo, nós seres humanos, nós temos 46 cromossomos nas nossas células. Uma célula 2N ou diploide de um ser humano é uma célula que tem 46 cromossomos. Vocês vão ver que existem células que têm menos cromossomos, isso a gente vai ver na meiose. E essas células, elas também são chamadas de células somáticas. Células somáticas são todas as células do nosso corpo, tirando os gametas. Bom, e nesse slide aqui, eu coloquei imagens de microscopia, que são imagens reais de como ocorre a mitose. Normalmente nos vestibulares as questões são cobradas com desenhos mesmo, não são com imagens reais. Mas eu quis colocar aqui para mostrar para vocês e para vocês verem que interessante que dá para a gente identificar as fases. Então, nessa imagem aqui da direita, nós temos uma célula passando por mitose e ela está na ordem certinha das fases. Aqui primeiro temos a interfase, que não dá para visualizar bem os cromossomos, como eu falei para vocês, membrana. Aí nessa imagem aqui, da direita, a gente já começa a prófase, que já está começando a condensar os cromossomos, a membrana nuclear já está começando a ser desfeita. Aqui a gente está numa passagem da prófase para metáfase, né? Onde os cromossomos eles estão terminando de se condensar e indo para o centro da célula, para a região equatorial. Aqui embaixo a gente ainda tem a metáfase, aqui a gente já consegue ver claramente a anáfase, né? Já que a gente vê aqui os cromossomos sendo puxados para os polos da célula. Aqui também, ó. E aqui já é a passagem da anáfase para a telófase, ó. Aqui no final a gente vê que já tá começando a virar aquela bolinha que não dá para entender muito bem como era no começo, porque os cromossomos já estão começando a se descondensar e a membrana nuclear já está começando a ser refeita. E aqui na esquerda a gente tem várias células diferentes passando por esse processo e a gente consegue ver que nesse momento aqui da imagem, cada uma está numa fase diferente. Aqui a gente consegue ver a interfase, que não dá para ver direito os cromossomos, está bem compacto. Aqui a gente já tem alguns exemplos de prófase, ó, entrando na prófase, que já está começando a condensar os cromossomos e desaparecer a membrana aqui também. Aqui nessas duas a gente tem um exemplo claro de metáfase. Aqui parece que está no começo da metáfase, eles estão bem direitinhos, os cromossomos estão bem direitinhos no centro da célula. Aqui já parece que está começando a anáfase. E aqui nós temos um exemplo claro de uma anáfase, onde a gente consegue ver
os cromossomos sendo puxados para os polos da célula. Então, enfim, muito legal para mostrar para vocês como a gente consegue visualizar bem essas fases no microscópio, é muito interessante. Agora falando sobre a citocinese. A citocinese ela é o processo de divisão do citoplasma para a formação das células filhas. Porque todo esse processo que eu expliquei agora para vocês, ele consiste na divisão do núcleo, né? Do nosso material genético, do cromossomo. A citocinese ela vai ser a parte que divide o citoplasma da nossa célula. E esse processo ocorre de maneiras diferentes para células animais e células vegetais, porque nas células vegetais nós temos a presença da parede vegetal, que é uma estrutura muito firme, muito dura, né? Que não consegue fazer o mesmo processo que da célula animal. Então aqui em cima nós temos a célula animal, e ela começa com a formação de um anel contrátil de filamentos proteicos que ocorre no centro da célula, que se contraem levando a membrana plasmática para dentro. Depois aparece o suco de clivagem, que vai estrangulando o citoplasma até que ele se separe e forme duas células filhas. Já na célula vegetal, a citocinese ocorre de outra forma, né, como eu disse para vocês. Então, ela não pode ocorrer pelo estrangulamento, que é essa invaginação que a gente chama, que é essa puxar o centro da célula, porque a parede celular não vai conseguir, não vai dar para fazer isso na parede celular, pois ela é muito rígida. Então, nesse caso, um conjunto de vesículas derivadas do complexo Golgi vai se alinhar aqui no centro da célula, formando uma membrana plasmática que posteriormente vai formar a parede celular. Bom, esse processo ele tem alguns nomes complexos, mas acho que o mais importante é vocês saberem que eles não ocorrem da mesma maneira numa célula animal e vegetal. Na célula animal ocorre por estrangulamento, ou seja, vai puxar a membrana plasmática para dentro até que ela se separe em dois. E na citocinese vegetal é formada uma membrana plasmática nova aqui no meio, que depois ela vai virar uma parede celular. Então, é basicamente isso. Agora, eu coloquei alguns exercícios de vestibulares para vocês, para você poder entender como que essa matéria ela é cobrada no vestibular, para você entender como são as questões. Nessa primeira questão aqui, nós temos, na verdade, sobre o ciclo celular, e eu vou ler agora para você. Observe o diagrama apresentado que representa o ciclo de vida de uma célula somática humana. Então, é parecido com aquela imagem que a gente viu. Tem G1, S, G2 e a mitose aqui no meio. E aí pergunta, em relação a esse ciclo, é correto afirmar que existem? Então, vamos lembrar que ele no enunciado está falando que é uma célula somática humana. Como eu expliquei para vocês, célula somática são todas as células do nosso corpo, com exceção apenas dos gametas. Então, nós já sabemos que é uma célula com 46 cromossomos. Na letra A, ele fala que tem 23 moléculas de DNA em G1. O número de moléculas de DNA é igual ao número de cromossomos, pois o nosso cromossomo é formado por uma molécula de DNA. Então, a gente já sabe que essa letra A está errada, porque em momento nenhum da mitose ou do nosso ciclo celular aqui, nesse caso, a nossa célula vai ter menos cromossomos do que 46, então não tem como ter 23. Na letra B, mesma coisa, 23 moléculas de DNA em S, também está incorreto, não tem como ter 23, temos 46. Na letra C, nós temos 92 moléculas de DNA em G2. G2 aqui, ó, lembrando vocês, é aquela fase do crescimento celular, é a última subfase da interfase e é depois da fase S. Então, já ocorreu a duplicação do nosso material genético. Então, agora que nós temos o nosso cromossomo com as cromátides duplicadas, nós vamos ter o dobro de moléculas de DNA. Eu disse para vocês que o número de moléculas de DNA é igual ao número de cromossomos. Na realidade, é mais fácil de entender quando a gente fala que o número de moléculas de DNA é igual ao número de cromátides, porque quando o cromossomo só tem uma cromátide, vai ser igual ao número de cromossomos, mas quando ele tem duas cromátides, aquele número vai estar duplicado.
Então, como nós temos 46 cromossomos, quando duplicar, nós vamos ter 92, né? 92 cromátides. Então, tá correto, nós vamos ter 92 cromátides, então vamos ter 92 moléculas de DNA em G2. Essa é a resposta correta. Mas para a gente entender as outras duas, vamos ler. Na letra D tá falando que nós temos 46 moléculas de DNA na prófase de mitose. Então, nós não temos 46 moléculas de DNA, porque na prófase nós já passamos pela fase S, já passamos pela interfase, e aquele material genético já foi duplicado. Então, esse número só estaria correto se fosse antes da fase S. E na última questão, nós temos novamente 23 moléculas de DNA. Na telófase de mitose, também está incorreto, porque apesar de na telófase as cromátides já terem sido separadas, elas eram 92, quando elas são separadas elas voltam a ser 46, então também está incorreto. A segunda questão diz o seguinte: com base nas figuras abaixo, que representam a sequência de eventos cromossômicos que ocorrem na duplicação de uma célula somática, assinale a alternativa correta. Então, aqui a gente consegue ver as fases. A fase A aqui dá para ver que é a interfase, pois o núcleo ainda tá feito, os cromossomos não estão condensados, o centrossomo só tem um aqui. Na B, a gente já consegue ver que nós estamos na prófase, porque a gente ainda tem membrana nuclear, mas os cromossomos estão se condensando, aqui os centrossomos, que são essas duas bolinhas aqui na imagem, estão migrando para os polos da célula e estão começando a formar o fuso mitótico, que são essas linhas aqui em volta. Na C, nós temos claramente a metáfase, já que os cromossomos estão na região equatorial da célula, no centro da célula, e o fuso mitótico já está ligado aos cromossomos. Na D, nós temos a anáfase, em que as cromátides irmãs foram separadas, estão sendo puxadas para os polos da célula. E na E, nós já temos as células filhas prontas, né? Já temos aqui a membrana nuclear, o centrossomo e os cromossomos já aqui dentro, né? Temos uma telófase e o final já da mitose. Então, vamos ler. A letra A diz que a duplicação do DNA ocorre na etapa representada por D. Então, a duplicação do DNA, como a gente sabe, ocorre na interfase, na fase S, e aqui a letra D está representando a anáfase, então essa letra está incorreta. Na B, diz que, considerando um gene autossômico H, um gene autossômico é um gene que não está ligado ao nosso cromossomo sexual, que é o X e o Y. Então, qualquer gene que não esteja nesse cromossomo sexual, ele é chamado de gene autossômico. E o gene, se você não lembra, a gente tem a molécula de DNA. Dentro da nossa molécula de DNA, nós temos milhares de genes, que são aquela receitinha que eu falei para vocês. São os genes que dizem as nossas características. Cada gene vai designar uma característica diferente. Então, aqui ele está dizendo que ao final da fase A, existem duas cópias desse gene. Aqui nós temos a fase A interfase. Então, nós temos uma cópia de cada gene nosso. Só que o que ocorre é que no momento que nós duplicamos as moléculas de DNA, nós ganhamos duas cópias de todos os nossos genes. Então, aqui ele está falando que ao final da fase A existem duas cópias desse gene. Isso está correto, porque ao final da fase A nós vamos ter tido a duplicação de DNA, então nós vamos ter duas cópias de todos os nossos genes, incluindo do gene H, que ele usou no exemplo. Então, a letra correta é a B. Mas vamos continuar para entender as outras. A letra C está escrita: considerando um gene autossômico G, na fase E existem, em cada célula filha, duas cópias desse gene. Então, aqui na fase E, nós temos as duas células, está dizendo que nós temos duas cópias dos genes. E só que aqui na fase E, aquela cromátide que foi duplicada, ela já foi separada. Então, o que ocorreu é que as cópias dos genes também foram separados. Então, nós temos uma cópia em cada célula, então essa questão está errada, pois ela está falando que tem duas cópias em cada célula filha. Na letra D, nós temos, considerando um gene autossômico I, na fase B existem uma cópia desse gene. Fase B a gente já está na prófase, já passou pela interfase, já ocorreu a duplicação. Então, na fase B nós vamos ter duas cópias de cada gene, essa está incorreta.
Finalmente, na letra E, nós temos, considerando um gene autossômico M, nas fases C e D existem, respectivamente, uma e duas cópias desse gene. Então, ele está falando que aqui na fase C e na fase D, nós temos na fase C uma cópia do gene e na fase D duas cópias do gene. E essa questão está incorreta, porque nas duas fases nós vamos ter duas cópias dos genes. Aqui na C a gente já passou pela duplicação das cromátides, mas ainda não foram separados esses genes. E aqui na D, apesar deles estarem separados, eles ainda estão dentro da mesma célula. Então, é igual eu mostrei para vocês no slide das fases, que a gente fala que a gente ainda tem 4 cromátides e 4 cromossomos, é porque eles ainda estão dentro da mesma célula, então ainda existem duas cópias de gene. Essas cópias só vão se separar depois que a membrana nuclear for feita, separando essas duas células. Então, agora para finalizar a aula, eu vou falar sobre o câncer. O câncer, para você que não sabe, com certeza você já ouviu falar nessa doença, mas para você que não sabe, o câncer ele é uma doença em que células defeituosas, elas se multiplicam rapidamente e formam um tumor maligno. Então, o câncer ele está diretamente ligado à mitose e ao nosso ciclo celular. Isso porque no nosso ciclo celular podem ocorrer erros durante, por exemplo, a duplicação dos cromossomos. É um processo complicado e pode ocorrer um erro ali, uma mutação genética. E o que acontece é que nós temos os chamados reguladores de ciclo, que são responsáveis por intervir na continuação desse ciclo quando ocorre algum erro. Então, quando ocorre algum erro na duplicação dos nossos cromossomos, aquela célula ela vai ser impedida de continuar e ela vai ser morta. Ela vai se matar, né? Que nós chamamos de sofrer apoptose, que é quando a célula se mata. Pois ela não pode se reproduzir e produzir novas células defeituosas. As células novas elas têm que estar em perfeito estado. E o que ocorre no câncer é que esses reguladores de ciclo não vão conseguir impedir que aquela célula ela continue o processo. Por algum gene cancerígeno que vai fazer com que esse regulador não funcione, ou alguma coisa ambiental, enfim, não se sabe ao certo, depende do tipo de câncer, mas é isso que ocorre, o regulador não funciona e a célula ela vai entrar no processo de divisão, vai se dividir muito rápido e muitas vezes, mais do que as nossas células normais, e vai formar um tumor, que é um conjunto de células defeituosas. E o tumor, quando ele é benigno, é quando aquelas células elas continuam juntas ali naquele ambiente e é fácil de remover cirurgicamente. Mas quando nós temos um tumor maligno, o que ocorre é que aquela parte de tecido defeituoso, ela passa pelo que nós chamamos de metástase. Metástase é quando um pedaço do tecido ele consegue viajar para outras partes. Então, como eu botei aqui nesses GIFs para ilustrar um pouco para vocês, aqui seria uma célula sofrendo divisão, muita divisão, crescendo rápido, que seria uma célula defeituosa, se tornando um tumor. E aí ela sofre metástase, ela entra na nossa corrente sanguínea, consegue viajar para várias partes do nosso corpo, invadindo outros tecidos e atrapalhando o funcionamento do nosso organismo. Então, se você não sabia, o câncer ele está ligado à nossa divisão celular, a erros que ocorrem na nossa divisão celular. E, gente, é isso, então, a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado vocês de alguma maneira. Eu queria agradecer ao Projeto PIBID, à CAPES, à Universidade Federal de Juiz de Fora e ao curso de Biologia pela oportunidade de realizar essa videoaula e pelo apoio também. Eu usei como referência um livro pré-vestibular, de um cursinho pré-vestibular aqui da minha cidade, que se chama Ponto de Apoio. Eu escolhi um livro pré-vestibular para exatamente poder me guiar pelo que é mais cobrado dentro de um vestibular, dentro de uma prova de vestibular. Mas eu também usei sites da internet, esse é um tema muito abrangente, muito fácil de se encontrar informações na internet. Então, se você joga mitose no Google, você vai encontrar várias fontes confiáveis que vão falar sobre esse assunto. E eu também usei uma plataforma que eu vou até recomendar para você que está aí assistindo, é uma plataforma muito legal,
O nome dela é Khan Academy. Eu botei aqui no slide escrito para vocês, que eu sei que o nome é um pouco complicado, mas é uma plataforma muito interessante. É uma plataforma que junta videoaulas, arquivos, exercícios que vão ser corrigidos sobre diversos temas de biologia e também de outras matérias. Então é uma plataforma que vai ajudar você a estudar para tudo. E é muito interessante, eu recomendo muito que você entre para dar uma olhada. Apesar do nome ser em inglês, a plataforma é completamente traduzida, ela é totalmente em português, as videoaulas, os arquivos, e é 100% gratuito também, não paga nada. E eu também recomendo pra vocês, eu ia colocar aqui no meu vídeo algumas paródias, algumas musiquinhas pra ajudar, mas não pode por causa dos direitos autorais. Então eu recomendo que você jogue aí no YouTube mesmo, paródias sobre mitose. Vão ter várias músicas super legais que vão ajudar vocês a gravar melhor a ordem das fases, os principais eventos, porque esse é o principal. Eu contextualizei aqui pra vocês entenderem, mas o principal é vocês entenderem para que funciona a mitose, saberem a ordem das fases, o que ocorre principalmente nas fases e entender bem o processo. Então é isso, gente. Boa sorte no vestibular, nas provas da escola. E é isso, eu espero que vocês assistam também a minha aula sobre meiose e as outras aulas que os meus colegas bolsistas fizeram.